Olá, divos e divas! Tá começando agora o episódio 200 do Diva da Diva, o podcast oficial do Diva Depressão. Eu sou o Edu. E eu sou o Felipe. E como já disse aí, gente, hoje acontece o episódio 200 episódios de Diva da Diva. Muitos anos aí, né? Ó, a gente começou esse podcast, deixa eu ver aqui, deixa eu me recordar. Em janeiro de 2022, se eu não me engano. Acho que foi janeiro de 2022. E aí, 23, 24. São 3 anos de Diva da Diva, gente. É um bom tempo já, né, meninas? Vivemos muitas emoções e trouxemos essas emoções aqui, né, no Diva da Diva. Vários bate-papos, com a opinião de vocês sempre aí, né? Exatamente. Vocês também trouxeram, né, muitas coisas pra gente, né? Como a gente sempre fala, né? Aqui é um podcast bem interativo com o público, porque a gente sempre joga os questionamentos pra vocês, né? Então vocês trazem as suas histórias, trazem as suas vivências. Então, fico feliz aí com esse caminhar do podcast, que pra mim nem parece que tem tanto tempo na minha cabeça, olha que doido. Pra mim parecia que era menos também. É porque aqui, né, diferente do canal, aqui a gente traz um conteúdo semanal, exceto aí os pra apoiadores, né? Então, como a gente tem um conteúdo por semana do Diva da Diva, eu acho que traz essa impressão de que a gente não gravou tantos episódios. Mas é muito tempo, né? 200 episódios aí. Nossa, né? Bastante tempo. É, gente, ó, se você chegou aqui agora, esse episódio acontece, aliás, esse podcast acontece toda quinta-feira à noite aí, virando meia-noite de quinta pra sexta, tá? Preferencialmente. Estamos em todas as plataformas de áudio gratuitamente e temos 2 episódios pra apoiadores, ou na Aurelo ou no Apoia-se. É o Diva da Diva para íntimos, que acontece toda sexta, ao longo do dia. E toda segunda tem o Café com Divas Pais, que é um podcast aí com fofocas, com notícias. Um episódio por R$10, 2 por R$17. Você assinando pelo Apoia-se, você consegue ouvir também pelo Spotify, tá? Então, temos esses episódios para apoiadores aí. Se você quiser ter mais contato, mais conteúdo da gente, apoia lá, porque você ajuda muito, tá? They always tell you there's a catch, a compromise, an asterisk. Terms apply. See store for details. Maybe less than advertised. May vary by mood. Probably. Sprite Zero Sugar? It's different. It's the lemon lime flavored refreshment you want with zero sugar. So, no fast voice? No caveats. Just refreshment. This is Sprite Zero Sugar. Obey your thirst. Good morning, Crust. It's a great day to be a bread brother. Ugh, mornings are not my jam. Or jelly. Oh, come on. Stop loafing around. I just woke up feeling hollow inside. Psst, just grab one of the new Morning Uncrustables sandwiches, like Bright-Eyed Berry or Up and Apple, filled with 12 grams of protein and tons of deliciousness. Crust, what are you eating? It's just granola, not even yogurt. No crust, no fuss. Uncrust your mornings. Chique. E a gente falou, né, que iríamos jogar uma postagem no nosso podcast. No nosso podcast, ótimo. No nosso Instagram do podcast, que é o podcast Diva da Diva. E vocês sugeriram vários temas. E vou ler alguns dos temas aqui, né? Antes de dizer o escolhido, né? Quem sabe a gente não escolhe um desses pra gravar daqui pra frente também, né? Né? Ó, pediram aqui, ó, melhores momentos do Diva da Diva. Certo. Gente, se for trazer melhores momentos, é que difícil, eu sou muito né? esquecido. Mas só se fosse uma coisa de vocês trazendo, sabe? Assim, se vocês trouxerem, aí talvez seja uma boa aí, né? A Regiane S29 falou aqui, ó, bastidores do Corrida das Blogueiras, como começou a ideia, as dificuldades ao longo dos anos, a redenção do ano 7. Vocês também poderiam falar das expectativas para o ano 8. Muita gente curtiu esse também. Mas como a gente falou bastante de corrida, eu fico com medo das pessoas também ficar, putz, de novo, corrida, já falaram de corrida eu acho que inteiro. Assim, a gente passou por um corrida muito intenso, a gente comentou sobre o corrida aqui e também lá nos episódios para apoiadores, né? Então eu acho que trazer um episódio especial sobre o corrida nesse momento, acho que não é o caso. De repente, se a gente conseguir confirmar a 8ª temporada, daí a gente pode resgatar o assunto, talvez trazer né? aí, a gente vai explicar pra vocês a temática que a gente já escolheu dessa nova temporada e tudo mais. Então, acho que não é o caso, tá? Tem um aqui muito bom, que é trabalhar com o marido. O que vocês aprenderam
São vários aqui, ó. Como é trabalhar com o marido, o que vocês aprenderam com o podcast e preparativos do casamento de vocês. Gente, o casamento… Amor, e aí? Vem ou não vem esse ano? Vai ser ano que vem? Como que vai ser? Gente, a gente nem falou mais no assunto. Nem falamos mais, então eu nem sei como… Não sei se… É aquilo, se a gente for fazer, a gente vai ter que parar e sentar e fazer as coisas. Mas é que atualmente a gente não está nesse momento de conseguir parar e conversar das coisas, porque a gente tá falando de outras coisas. Que a gente pode fazer assim, ó. A gente vai pro Rio de Janeiro agora fazer o dia de verão, né? De repente, quando a gente voltar… A gente pode sentar e ter uma conversa sobre. Pode ser, se não surgir alguma coisa, né? Que acho difícil não surgir. Então, por enquanto, tá em stand-by? Stand-by, né? Mas é isso, se a gente quer, sei lá, casar esse ano, já era pra gente ter começado ano passado, né? Pelo menos, a gente conseguiu dar mais uns pontapés aqui na casa, né? A gente tá pra trocar o nosso sofá, que vai demandar um caos aí. A sala de jantar tá terminando, a cozinha. E aí, como casa fazendo essas coisas? Enfim. É difícil, né? Poderia ser um café com divas pais, episódios que mais marcaram os ouvintes, retrospectiva de episódios, fofocas pessoais, que era o pesadão do Diva. Fofocas pessoais, expectativa e realidade dos projetos. Enfim, muitas coisas aqui mandaram, né? E eles queriam coisas mais pessoais sobre a gente mesmo, né? Pelo que eu percebi. Até dá pra colocar aqui, né, os que são mais comentados, né, assim, pra ver. Porque é isso, né? Aí, quando dão muito like, dá a entender que, tipo, muitas pessoas querem esse assunto. Tanto que o que foi mais curtido aqui na postagem foi o da Geomalva, que é, inclusive, uma fanzaça nossa aí, faz vários recortes muito bonitinhos, um beijo, Gi. E ela até comemorou que o dela foi escolhido. Ela escreveu assim: 2026 é o novo 2016. Certo. Tendências que voltaram, tudo que mudamos e perspectivas para daqui 10 anos. E aí o legal desse tema é que, além de ser uma trend que tá rolando agora, né, das pessoas postarem isso de 10 anos atrás, também tem muito a ver com a gente. Muito. Né, sobre as nossas mudanças, sobre as nossas perspectivas. Acho que a gente pode falar um pouco aqui de futuro. Esse vai ser um episódio bem pessoal mesmo, assim. Porque 2016 é um ano que nos traz muitas lembranças, né? Até vendo essas fotos que a gente resgatou pra poder fazer o carrossel lá no Instagram do Diva Depressão, né? Que é o @DivaDepressão. Eu lembrei de muita coisa que eu comentei com o Fih e outras não. Então a gente pode trazer muita coisa aqui do nosso passado, ler também o passado de vocês e falar um pouco do futuro, né, amor? Exatamente. Como tá tendo esse resgate aí dessa trend, né, de 10 anos atrás… não só a gente voltar o nosso feed, né, pra ver o que a gente fazia, pra gente printar e postar, né, mas também ver as postagens dos outros, né, tipo, traz uma nostalgia já, né, do que a gente viveu, principalmente quando a gente bota mesmo que, poxa, pra gente 2016 foi um ano que tudo mudou ali, né, que a gente começou a entrar a fundo aí no mundo da internet, começar a participar das coisas, né, focar bastante, né, na criação de conteúdo, no caso vídeo, né, a gente já criava outras coisas, mas de vídeo, né, que foi o que realmente mudou, foi nesse ano. Então a gente teve muitas experiências assim. Começamos a morar junto também. Foi em 2016 ou foi em 2015? A gente começou a morar junto em setembro de 2015. Porém, trabalhando, estando, né… A vivência, eu acho que veio muito ali em 2016, né? Sim. Tanto que tem uma postagem até do Eduardo, de 2016, minha, né? Que eu tinha foto do Eduardo, que ele tá ali mexendo nos lambilambes da parede e tal. Eu tô pregando os lambilambes. Que era o nosso antigo cenário. Então… São bons anos aí, né? E não só assim falando da gente ou dos outros aqui, mas também dizem que tá meio cíclico, né? Tem tendências voltando, tem coisas voltando tendências de moda, de comportamento. De 2016. Então,
achamos um bom tema e jogamos aí pra vocês comentarem. E aí, nesse especial, né, a gente também traz muito essa coisa dos 10 anos do Diva Depressão, né? Que foi uma coisa que a gente comemorou no ano passado, meio que ao longo do ano todo, né? Tem até um vídeo no canal sobre isso, né? Sobre os 10 anos de YouTube. E só que é isso, né? O nosso primeiro vídeo, ele aconteceu no final de 2015, porém foi no ano de 2016 inteiro. Que a gente batalhou muito pelo nosso canal, então também não tem como não lembrar dessa época, assim, nesse sentido, do nosso começo mesmo, né? De tudo que a gente fez, do tanto que a gente se esforçou, das dificuldades que passamos, né? Acho que a gente pode trazer muitos detalhes aqui que talvez, não sei se ao longo desses anos contamos pra vocês, mas que se já contamos é legal relembrar, né, amor? Yas. E também eu vi a história de vocês aí, o que vocês mandaram pra gente. Sim. Ó, o Pablo Natan, ele mandou aqui, ó, 2016 foi um ano extremamente importante na minha vida. Foi o ano em que me assumi gay para a minha família e para os meus amigos. Olha lá. Um ano muito simbólico, cheio de desafios. Aqui eu entro falando já, gente, que 2026 era um ano ali, 2016, né? 2016 era um ano ali que a militância, o LGBT tava muito em alta, né? Artistas aí, né? Tanto que acho que nosso canal ali começou a arrumar melhor, né? Porque vinha essa onda mesmo, né? LGBT+, desses criadores de conteúdo que não tinham espaço, né? Pra aparecer de outras maneiras, numa TV e tal, né? Ali tinha internet, tinha o YouTube, pra gente poder falar de pautas, né? A gente começou falando muito de celebridades e tal, mas depois a gente começou a falar mais do nosso relacionamento. A Lorelai mesmo, né, veio com um discurso forte, né? Mostrando pras pessoas a diferença do que é ser trans, do que é ser uma drag. Sim. Então, né… Isso marcou bastante pra gente. A Mandy também postou as imagens, né? E ela postou um videozinho nosso lá no começo, né? E a Mandy foi uma das primeiras criadoras trans que a gente conhecia. Acho que a primeira, né? Criadora trans que a gente conheceu. A primeira que a gente conheceu. Inclusive, uma das primeiras youtubers que a gente teve um contato pessoal, assim, né? Ela comentava nosso vídeo, a gente entrou nos vídeos dela, a gente, nossa, que menina divertida. Aí começamos a fofocar ela mesmo distante, né? Na época, acho que ela morava na China ainda. Ou na Coreia, né? Acho que era na Coreia que ela morava, não era? Ou não? Pra mim era na China. Ah, é? Pra mim. Tá. Não, beleza. Porque a Mandy também, né? Viaja, tá no Japão atualmente, inclusive, muito, né? sim. Deixa eu continuar vendo aqui o que o Pablo falou, ó. Um ano muito simbólico, cheio de desafios. Passei por muita coisa. Houve momentos em que achei que não passaria daquele ano, de tantos sentimentos que precisei aprender a lidar. Hoje, depois de 10 anos, olhando para tudo que vivi para estar aqui, sinto apenas gratidão. Foi difícil, mas foi justamente por causa de 2026 que hoje minha família me aceita e me respeita. Não só a mim, mas também meu namorado. Ele falou que foi por causa de 2016, não 26, né? 2016, ele tá falando aqui, é tudo 2016. Algo que eu achava impossível há 10 anos atrás, hoje é realidade. Posso ser livre, posso frequentar a casa do meu namorado e ele a minha. Vivo um dos meus maiores sonhos. Oh. Muito fofo, amigo. Parabéns pelas conquistas, pela força, pela garra. Pois é, amigo, ó, deu certo. E agora é festejar aí, né? Porque é isso, né? Acho que períodos ruins, acho que principalmente, né, trazendo a vivência gay aí, né? Essa fase até você… Acho que hoje em dia, não sei se todo mundo tem essa necessidade de se assumir. Acho que felizmente tem pessoas que já nascem em lares que, tipo, os pais são mais tranquilos com isso, né? Mas, trazendo minha vivência, até a gente se assumir é um período muito, assim, né, de desgaste, porque você tem que fingir, e aí você tem que esconder. E aí você não se sente sendo você mesmo, né? Você tem que ser uma outra pessoa. Realmente é horrível, né? É bem complicado, gente. Mas que legal, né? A gente começou a morar junto em setembro de 2015, eu e o Fih, né? Então, de setembro de 2015 a dezembro de 2015, tivemos alguns meses de convivência. Mas como eu disse, foi 2016 que… colocou a gente de cabeça nessa relação, tanto profissional quanto pessoal, né? Então eu lembro que, assim, a gente morou num apartamento muito pequenininho aqui em São Paulo, né? Que meio que a lavanderia era junto com o banheiro, a cozinha era muito pequena, era meio que um corredorzinho. A nossa sala era uma coisa só dividida no meio para transformar em quarto e sala. Então eu lembro que esse espaço fez com que, ao mesmo tempo que a gente ficasse muito junto… a gente também teve as dificuldades de relação, assim, né? De comportamento,
de um se acostumar com as manias do outro, com as bagunças do outro, né? Principalmente as minhas. Eu sempre fui uma pessoa meio bagunceira, assim. Nossa, mas é tão pequenininho que nem tinha como não bagunçar, gente. Mas eu lembro, assim, Ainda mais que a gente trabalhava em casa, né? Isso. E 2016 foi um ano que você ainda estudava na faculdade, né? Ainda tinha isso também. Você fez um semestre ainda, tipo… Aham. E aí eu lembro que é isso. O Fih, ele me ensinou muito a ter essa visão da casa, né? Que é uma coisa que ele me ensina até hoje, tipo… Prestar atenção que às vezes precisa limpar uma coisa ou outra, que precisa arrumar uma coisa ou outra, né? Hoje a gente tem condição de ter uma pessoa que limpa pra gente, mas na época a gente não tinha. Então eu lembro que ele limpava tudo sozinho e eu não me tocava disso, porque eu também cresci numa casa que minha mãe fazia tudo, sabe? Sim. E aí eu lembro que uma vez eu falei, não, preciso começar a me tocar, né? Aí, gente, eu lembro de uma noite que ele… Eu não sei se ele foi pra faculdade, a gente tinha brigado. Não lembro disso, mas essa é uma história que eu lembro, assim. E aí eu esperei ele sair. Gente, eu limpei a casa inteira. Acho que eu lembro. Ó, eu passei pano no chão todo, eu tirei pó. Nossa, eu falei assim, quando ele voltar, eu vou deixar a casa limpinha, pra ele ver que eu também tô me esforçando, sabe? Aí eu passei cera no chão da cozinha. Gente, eu limpei o fogão, era um piso vermelho. Cera, é verdade. Gente, aí eu limpei a casa inteira pra tentar mostrar pra ele que eu também, tipo, tava querendo fazer acontecer, sabe? Aí eu não lembro como foi quando você chegou, porque eu não lembro, assim, direito. Mas eu lembro eu tenho esses flashes, assim, desses acontecimentos, assim, sabe? Uma coisa que eu lembro muito também, a nossa sala também era muito pequena, né? Tipo, era um sofá de 2 lugares e a estante da sala era muito na frente da… Era bem na frentezinha. Aí a gente colocava um colchão de solteiro no meio da sala, pra meio que usar, entre aspas, de tapete. E esse colchão já ocupava o espaço entre o sofá e a estante. Ele era o chão… Aí a gente sentava no colchão pra poder ver TV juntas. Era uma coisa que a gente adorava fazer, era muito gostoso fazer. Era muito bom. Então eu lembro desses momentos, assim, que eram muito difíceis, né? Que a gente brigava muito por conta da… A gente não tinha um espaço próprio, né? Tipo, hoje, por exemplo, se a gente se irrita, um pode ir pro quarto, outro pode ficar na sala. Sabe? Sim. Antes a gente não tinha esse espaço individual, porque era muito pequeno o apartamento, né? Era. E também isso do trabalho, eu acho, né? Que aí a gente ia gravar e era uma movimentação de tirar tudo de um lugar pra passar pro outro, aí ficava um aperto. E aí gerava-se bagunças, né? Que você não tinha como… E eu somente lembro… porque a gente vem de… Né, morávamos em casas, né? Sim, assim, então, eram maiores, né? saímos de um espaço da nossa casa ali, dos nossos pais, pra um lugar bem pequeno. E assim, né, bem precário a princípio, né? No comecinho, graças ali minha família, a família do Eduardo, a gente conseguiu um help pra melhorar umas coisas e tal, porque tava bem… Deixar o apartamento mais bonitinho, né? Mas mesmo assim era muito antigo. Tipo, a energia do apartamento, o disjuntor era de vela, de porcelana ainda. Aquele bem antigão, né? E aí, às vezes… Uma vez queimou lá, você lembra? E aí tudo enferrujado, painel pra mexer. Foi terrível, assim. Aí eu tenho essa lembrança, assim, de que e eu e o Fih também, como foi o primeiro grande ano, não grande ano de sucesso do canal, mas o primeiro ano que de fato trabalhamos muito junto, demorou pra gente pegar o jeito um do outro, assim. Tipo, como que você grava, como que eu falo em cima de você, eu não… sabe, foi tipo… um aprendizado, né? Era tudo… Foi um aprendizado. Eu acho que foi um ano que, assim, se a gente sobreviveu a ele… Eu sinto que a gente, não, vamos dar certo. Porque eu lembro que a gente brigou muito, assim. Muito, muito, muito nesse primeiro ano, sabe? Até um acostumar com o outro e eu entender as limitações e também as positividades e negatividades do outro, sabe? Acho que foi muito assim. Foi realmente, foi um ano de… Mas ao mesmo tempo, né, pelo menos pra mim, teve muita coisa boa também, assim, né, disso também, né, de poder ter uma liberdade, né, até então a gente não conseguia ficar junto nos lugares, né, assim, não lembro se na época seus pais… Acho que eu já conseguia dormir lá, pelo menos, de vez em quando. No último né? ano que eu morei com os meus pais, você dormia na minha casa todo final de semana, conseguia, né? Que a minha irmã tava morando fora, lembra? Sim, mas demorou muito tempo pra gente conseguir, então… A gente conseguia ali ter uma liberdade de finalmente estarmos juntos. A gente não precisava, tipo, pagar um hotel pra gente ficar junto, né? Entrar escondido em casa. Então, também tinha esse lado positivo ali, né? Da gente decorar a casa do jeito que a gente queria, né? Porque pelo menos com o que a gente tinha em época, assim, aí a nossa amiga foi lá imprimir um monte de coisa pra gente fazer lambi-lambi nas coisas.
a gente morar, né, numa região que a gente sempre gostou aqui de São Paulo, de passear, né? Tanto que uma lembrança muito boa pra mim, assim, é da gente poder sair à noite e depois voltar pra casa. Então a gente ia muito aqui na Balada Louca, que tinha aqui em São Paulo, infelizmente ela que já era bem fechou. perto desse primeiro apartamento que a gente morou, né? E a gente ia muito lá de domingo, que era tranquilinho, assim. Ou de quinta-noite a gente ia também, né? Que era um pouco mais cedo. Aí assistia um show de drag, tomava um drinkzinho. E aí, nossa, a gente viveu muito, por muito tempo. A gente ia lá e voltava e tal, né? Com o tempo, a gente acabou dando uma cansada, né? A balada também hoje fechou também. Mas pra mim é uma lembrança, assim, muito marcante, muito gostosa. né? Até porque recentemente o povo tava comentando que a Dia TV tem uma energia... a esquina da Frecaneca com a... Peixoto Gomide, com a né? Peixoto Gomide. Só quem sabe, gente. Mas pior que, né, acho que a pessoa postou brincando, não sei, ou sendo irônica. Mas assim, realmente, né, eu sou uma gay ali que peguei muito esse fervo de tudo acontecer ali. A Louca mesmo era uma balada até que barata, assim, era em conta pra você entrar, não era cara. E andar ali eu me sentia muito seguro, né, por ter muita gay, muito LGBT ali. Então realmente eu fui essa gay, então... Já virou uma coisa nostálgica ali, né? Aquele local, aquelas coisas. Ó, a Camille tá contando aqui um pouco dela, ó. E como mudou? Eu estava no último ano do ensino médio, sem saber o que fazer direito, curtindo festas, tendo milhares de amizades, achando que era super madura. Mal sabia que viria muitos aprendizados ainda pela frente. Mas não me arrependo de nada, pois curti cada fase do jeito que tinha que ser. Hoje, aos 26 anos, muito bem casada com o amor da minha vida, bem mais madura e com muitos aprendizados, posso passar ensinamentos para minha irmã mais nova. E hoje curto muito a vida de casada e de adulta. A Camille não trouxe o que? Os perrengues que ela teve. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. I'm your host, Stassi Schroeder. Welcome to Tell Me Lies, the official podcast. What's the most unhinged thing of season 3? Steven, because he's so evil. I do think he is misunderstood. You see everyone face consequences. It's intoxicating. The writers just know how to trick you. There's always a twist in this show. It's nothing you would expect. Tell Me Lies, the official podcast, now streaming, and stream the new season of Tell Me Lies on Hulu and Hulu on Disney+. Ela trouxe mais uma visão geral, assim, que também tá válido, tá? Porque realmente, né, a gente, né, se o seu 2016 você era ali um adolescente, um jovem adulto, gente, a gente se ilude, né, achando que sabe tudo. Não sabe, né? Hoje a gente vê que a gente não sabia nada, né? Nada, né, que as coisas são bem diferentes, né, quando você realmente envelhece, quando você... Digo envelhecer, não tô me dizendo que sou... idoso, mas tô dizendo, né, o passar dos anos aí mesmo, né? Você realmente vê a diferença, assim, né? E hoje você tem 26, Camille, olha isso. Pra você ver, né? Amiga, aproveita, você tá na idade. A gente tinha essa idade quando a gente começou a morar junto, 25, 26, né? Ó, a Geomalva, que você falou agora há pouco, ela também mandou aqui no Twitter e ela mandou fotos dela, tá? Em 2016, eu estava no 2º ano do ensino médio, dei o meu primeiro beijo, sofri com o Enem e com a ansiedade começando a me corroer fisicamente e mentalmente. 10 anos depois, estou formada, ainda com meus medos e ansiedades, mas uma Giovana mais madura e resiliente. Ai, que bonitinha. Aí tem ela aqui em 2016, ó, e ela em 2026. Ai, que queen! Ai, amiga, enfermeira! Com jalecucho da Queen. A Geo, realmente, ela é muito fofa. A foto do perfil dela é uma foto minha, assim, engraçada. É uma foto sua. Mostrando a língua que o Fih tirou. Eu adoro postar essas fotos minha mostrando a língua, gente. Eu acho bonitinha. Uma coisa que eu queria contar aqui também,
2016 foi o primeiro ano de canal e o primeiro ano que eu fui demitido logo no começo de 2016, né? Já começamos o ano com essa bomba. Janeiro ou fevereiro eu fui demitido e aí eu virei pro Fih e falei, vamos tentar ficar só com o canal, né? Porque já tinha uns vídeos acontecendo ali. E aí eu lembro que eu herdei dessa demissão um cartão de vale alimentação que também dava pra passar no mercado. E aí, gente, eu não sei, devia ter assim uns 5 mil reais, 6 mil, não sei, um pouco menos que isso, não lembro exatamente o valor. Mas eu lembro que a gente usava esse cartão pra ir no mercado, fazer compra e tudo, né? Só que a gente morava, tipo, ali no sentido Baixo Augusta, né? Ali perto da Peixoto, Frei Caneca, Augusta. E a gente tinha um mercado aqui na região da Avenida Paulista que aceitava esse cartão, só que ele era do outro lado da Paulista, ali no sentido Jardins. Então a gente... É uma distanciazinha, gente. Pra ir andando com sacola, aí a gente ia andando até lá, fazia as compras lá e a gente voltava com um monte de sacola pesada, atravessando. A gente subia toda essa subida ali do sentido Jardins da Augusta, atravessava a Paulista e aí descia. Então, eu lembro muito disso, porque a gente fez isso muitas vezes. Tanto enquanto eu ainda trabalhava na editora, depois que eu saí também. Até aproveitar todo o cartão do mercado, né? E era uma época que tudo que a gente podia economizar, a gente economizava, assim. Porque eu tava... Ele era refeição, né? Ele era refeição. Lá nesse mercado a gente conseguia passar como Passava como refeição, mas a gente conseguia fazer compra, né? Alimentação. Então, ele era o único mercado da região que aceitava esse cartão meu. Então, pra gente não gastar dinheiro e gastar o cartão, a gente fazia essa caminhadinha, né? E foi um ano que a gente meio que viveu ele quase inteiro só com a minha rescisão da editora. Porque o canal não monetizava, o Fih também não tinha um salário, porque ele tava fora do emprego há muito tempo, né? Ele tava focado no Diva. E aí foi um ano que demorou pra monetizar o canal. Eu lembro que quase no final de 2016 a gente tava bem desesperado, porque o dinheiro tava acabando e a gente não sabia mais o que fazer. E aí as coisas começaram a acontecer devagarinho, né? Foi. Ai, e amém, né? E amém. Nossa, mas essa correria do cartão era babado, gente. Era babado. Nossa, era uma caminhada ali com as compras. Mas dava pra fazer as compras, que era o bom, né? Isso então, que importa. Pelo menos, né, estávamos ali garantidos. A Clara Molve, em 2016, eu tinha 11 aninhos. E o auge para as meninas da minha idade era ser muito fã da Larissa Manoela. Chique. E eu não era diferente. Ixi, então, Clara, você deve ter xingado a gente. A gente já tinha feito... Não, acho que em 2011 a gente não tinha... Em 2016 a gente não tinha feito vídeo da Lari. Será que já? Acho que é ali 2016, 2017, tá? Não muito mais que isso. Depois conte pra gente, Clara. Tinha tudo dela, livro, DVD, todas as músicas dela baixadas no meu Samsung, pelo ForShared, como uma bela criança performática. Gente, nessa época ainda era de baixar músicas, né? Então... Ainda era, né? Não, acho que não, gente. Já tinha streaming, já tinha Spotify nessa época. Mas às vezes não tinha todas as músicas lá, entendeu? Se você quisesse encontrar outra... Eu não tenho essa lembrança tanto, tá? Gente, será? Mas ou era o que a Clara né? tinha, né, também na época, né, amiga? Às vezes você só conseguia dessa forma. O mais legal foi que no mesmo ano, o hype era a novela Cúmplices de um Resgate, o qual ela fazia as gêmeas. E eu fiz meus pais fazerem a minha festa de aniversário com esse tema por causa dela. Como tudo era Larissa Manoela, todas as minhas amiguinhas ficaram falando da festa por muito tempo. E eu me sentia mais. Olha. Saudades. Ai, Clara, você tem que recriar a festa depois, aí. Eu também acho. Acho que... Ó, foi em 2016 você tinha 11 aninhos. Então, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23... Amei ele fazendo a conta, também não sei, gente. 27, 20. Hoje você tem... Ela tinha quanto? Hoje você tem 26? Ela tinha quanto? Ai, que burra, né? É 11, né? 10 a mais. É 10 a mais, que burra. Ela tem 21. É 10 a mais. 21, ela tem 21. É verdade, gente. Se ai, ela que tinha burra. 11, ela tem 21. É verdade que isso é 10 anos atrás. Então. Ai, que louca. E fazendo a conta no dedo, gente. Ai, que louca. Ai, como eu sou burro, gente. Não é, não. Ju Loureiros. Eu era solteira. Amava usar o Snapchat e o Tinder. Snapchat, né, gente? Também... Ainda existe o Snapchat, né?
Ainda existe. Ainda existe, mas eu acho que as pessoas usam cada vez menos, né? Ou não sei se são os jovens. Na época eram os jovens que usavam. Mas agora acho que nem mais os jovens, tá? Tanto que influenciadores vieram do Snapchat, né? A Tainara Ogeu, eu lembro que é um dos grandes nomes, né? Ela fazia aquela lágrima assim escorrendo, né? Há um risco assim, né? Morava em comunidade, já não aguentava mais. Estava no primeiro ano da faculdade. Bons tempos. Agora casada, amo a vida de casada. Morando em um lugar bem melhor e formada em fisioterapia. 2016 foi um ano muito mara pra mim, mas não trocaria a realidade de hoje. Observação, lá já acompanhava vocês há um bom tempo pelo Face. Os amo até hoje, isso não mudou. Ai, que fofinha, Ju. Obrigado, amiga. Chique, amiga. Então, procurou no Tinder e encontrou, né, amiga? Hoje está… Veio aí. De boa. Ó, o Eliesi Ramos mandou um depoimento muito fofinho. Em 2016, eu tinha 15 anos, era roqueira. É uma menina. Em 2016, eu tinha 15 anos, era roqueira, passava batom preto e raspava o cabelo de lado. Chique. Na nuca. Hoje em dia, sou a própria purpurina ambulante. Mas lembro que meu sonho era ter gatos e minha mãe nunca deixou. Hoje sou casada e tenho 3 gatos fofos. O Zoro, a Margarida e o George. Aí ela mandou a foto deles. Olha esse pequenininho. Ai, meu Deus do neném. céu, que lindo. Eu sempre tive gato na casa da minha mãe. Mas quando eu mudei com o Fih, como o apartamento era muito pequeno, não cogitávamos. E algumas janelas não fechavam direito, não tinha como. E a gente não queria pegar também um custo, né? A gente já não tinha dinheiro. Não, a gente não tinha quase dinheiro nenhum. Mas eu tinha esse sonho de ter um gato com o Fih. Eu pensava que a gente vai ter uma família, um gatinho pra cuidar, tudo. E aí esse sonho veio em 2018 com o Dudu, né? A gente ficou 2016, 17. No começo de ali no mês de 2018, a gente muda de apartamento pro segundo. A gente ficou quase 3 anos ali no primeiro, né? O pequenininho. Nossa, a gente ficou bastante tempo lá. Porque a gente demorou pra se estabelecer, eu lembro. Caraca, pra mim a gente tinha ficado menos. Eu lembro que começou a vir um dinheirinho do canal ali em 2017. Aí 2018 aconteceu, eu lembro. Aí a gente mudou. Caraca. Aí a gente pegou o Dudu. A gente tá com o Dudu desde 2018, gente. Ai, nosso velhinho, né? Nosso nenezinho. Jéssica Lauri, 2016, adorava sair de casa, frequentar baladas, sair às 10 e voltar às 5. Olha. Minha única responsabilidade era pagar meus boletos. Morava com os meus pais. Hoje, em 2026, berrando meus 30 anos, casada com 2 filhos autistas, né? Tudo mudou. Hoje amo estar em casa. Evito lugares com, acho que é música alta. 22 horas já é tarde demais até pra dormir. E minha preocupação é a evolução dos meus filhos. Mudam as dinâmicas, né, amiga? Não, e você pensa, Jéssica, que hoje nem é às 10 da noite que começa os rolês, né? Começa meia-noite. A gente anda comentando muito isso entre a gente, porque isso dificulta a nossa vida um pouco, né? A gente já quase não sai. Aí quando sai, um show que começa 1 da manhã. Gente, pelo amor de Deus, 1 da manhã eu quero estar voltando. Se bem que os 2 últimos rolês que a gente foi, na festa da Kitty, na festa do Rafa, voltamos 3:30 da manhã. Voltamos tarde, gente. Vamos contar mais no Café com Divos Pais sobre as festinhas que fomos aí. Boa, amor. Ou no Íntimos também, Ou né? no Íntimos, É mais pro Íntimos do que o Café com Divas. O Café com Divas é meio fofoca que a gente faz. E no Íntimos a gente conta da nossa semana. Então, não Enfim, sei. nesses episódios aí, depois a gente vai vendo o que a gente fala. Pensando bem, não faltam assuntos, né? também. BBB rolando aí. Dá pra gente especificar bem o que tava tendo na festa do Rafa, em um deles. Isso, é verdade, boa. Esqueci o que eu tava falando agora. Você tava lendo a mensagem dela, não tava? Eu tava terminando, continuando falando, né? Amiga, assim, eu imagino que, independente do tempo, né, de 2016 a 2026, ter filhos, né, isso mexe muito com a dinâmica, né, gente? Sempre é um baque, né? Mexe muito, né? Acho que é uma outra cabeça pra tudo, né? Olha, o Ti Santos, 30, ele tá falando da gente da Lorelai. Oi, meninos. Primeiramente, gostaria de dizer o quanto vocês e a Lorelai foram importantes em algumas mudanças de 5 anos pra cá. Opa! Então, vamos lá.
Hoje, eu no auge dos meus 41 anos, vejo que a maturidade que eu tenho hoje é a maior mudança. Gostaria de abraçar o meu eu de 10 anos atrás e dizer: não se cobre tanto, nem tudo depende de você. Seja uma pessoa mais leve e viva mais intensamente as experiências que a vida lhe mostra. Ai, que bonitinho. Eu acho que sempre quando a gente passa o tempo, a gente sempre vai olhar a gente do passado e pensar a mesma coisa. Independente, acho que fase que seja. Porque acho que a gente sempre vai mudando, né? Acho que a gente talvez diminua a intensidade, né? De, ai, nossa, né? Tanta coisa, né? Que acho que a gente vai desprendendo de amarras, né? Conforme os anos. Mas eu acho que sempre tem um pouco disso. Eu acho também. Em 10 anos a gente muda muito, né, gente? Principalmente quando, se nesses 10 anos, né? Nesses últimos 10 anos, você teve a experiência de morar sozinho. Eu nunca morei sozinho, né? Completamente sozinho. Tipo, eu sempre morei com os meus pais. Eu nunca tive um quarto só meu, então eu nunca tive, assim, aquela coisa… E dizem que você cresce diferente quando você não tem uma privacidade, né? E logo depois eu já comecei a morar com o Fih. E aí, apesar de ter essa liberdade de morar, entre aspas, sozinho, também sempre foi com ele. Então eu sinto que pra mim, gente, pra mim em específico, assim, uma coisa que eu também já falei muito na terapia, assim, é como se eu… Não que eu precisasse de alguém pra cuidar de mim, não é isso. Mas eu meio que não… Parece que algumas coisas eu não sei… Eu não sei resolver. Eu não sei fazer, sabe? Coisas de casa, principalmente, assim. Eu tenho uma dificuldade de engatar nessas coisas de casa, de prestar atenção. E às vezes pra vocês que estão ouvindo, ou até mesmo pro Fih, ele sabe disso, às vezes é uma coisa tão óbvia. Mas pra mim não é, tipo, eu deixei uma coisa jogada, aí ficou uma garrafa não sei o que lá. E aí pra mim é muito difícil entrar na minha cabeça, gente, que eu tenho que me envolver com esse tipo de coisa. Porque parece que eu sempre sou uma eterna criança. Que eu tô ali e alguém vai cuidar de mim, alguém vai fazer a comida pra mim, alguém vai arrumar a cama pra mim, alguém vai… E não pode ser assim, né? Mas eu acho que também, às vezes, a gente se adapta também. Acho que se você tivesse chegado nessa necessidade, você iria se adaptar. É que eu acho que a gente, tanto você quanto eu, a gente vem de uma geração ali que nossas mães foram donas de casa, né? Sim. E por sermos homens também, nossas mães meio que blindavam, pelo menos lá em casa, eu acho que a sua também. Sim, existia esse machismo, né? Sim. Blindavam de, na casa não tinha meninas, então minha mãe fazia tudo sozinha. Com o tempo, assim, né, meus irmãos começaram a fazer as coisas também, né? E aí eu de gancho também fazia, mas eu era o menor. Então eu ficava meio ali de… eu secava uma louça, eu passava um aspirador, mas nada muito mais que isso, sabe? Minha mãe pedia pra eu fazer essas coisas, mas eu não fazia muito mais que isso, sabe? Então a gente vem dessa geração. E eu acho que faz falta até, né? Realmente a gente ter desenvolvido isso, porque depois você vê que, poxa, aí você tem que aprender na marra, ou é isso, né? Eu acho que você se viraria, né? Mas como a gente mudou, cada um meio que pegou uma coisa pra se fazer, né? Você acabou indo mais pro trabalho diva e eu acabei ficando mais com a casa. Por exemplo, eu resolvo muita coisa, assim, burocrática, né? Por exemplo, a gente, essas reformas todas aqui em casa, apesar de a gente ter ali uma arquiteta que dá um auxílio e tudo, eu meio que resolvo isso, o Fih também resolve ali, mas eu meio que fico à frente. E aí eu penso assim, é legal que eu consigo lidar com isso, que é uma coisa de adulto, né? Tipo, eu consigo fazer isso aqui, eu consigo ligar, eu resolver, por exemplo, aquele problema do booking. Eu tô tendo que resolver isso, entendeu? E aí tem coisas que eu consigo resolver, que são coisas da vida adulta, que acontecem, problemas e perrengues e tudo. Por exemplo, um médico. Gente, assim, minha mãe sempre foi comigo no médico. Sempre. Né? Eu tive problemas sérios de saúde, acho que ela se envolveu cada vez mais, assim. Sim. Depois que eu mudei, o Fih também sempre foi comigo, né? Ele sempre foi. Mas hoje eu também vou muito sozinho. E pra mim, gente, até hoje, ir sozinho ao médico é uma coisa muito estranha. Você fica impactado, né? Eu fico impactado, eu sinto falta de alguém ali comigo pra conversar, pra me deixar… Eu fico tenso no médico, não é uma coisa que… Por mais simples que seja o que eu esteja fazendo ali, eu sinto falta do Fih ali comigo, né? Mas aí eu penso, não, tipo, ele tá lá em casa fazendo outra coisa, eu tô aqui, é normal a gente ir sozinho. Nesses últimos tempos a gente foi muito sozinho a consultas, né? Você foi as suas, eu fui as minhas. Tem médico perto de casa, gente, assim, então, muito perto, então. Mas confesso que gosto que ele vá comigo, entendeu? Que é uma necessidade que eu tenho, assim. Mas aí é uma coisa besta, sabe? Então, pra você ver, né? Eu, né, depois que eu me assumi…
a minha vida mudou muito, né? Eu era muito grudado com minha mãe, assim, bastante. Mas quando eu me assumi, meio que quebrou isso. E a partir daquele momento, que foi ali meus 17 anos, eu comecei a fazer tudo sozinho. Muito sozinho, médico sozinho. Ia pra balada, né? Mentia pros meus pais, pra eles não saberem onde eu tava. Já, nossa, gente, assim, foi assim, por Deus mesmo, pra nada acontecer comigo nas coisas que eu já me enfiei nessa vida, assim. Só que a ansiedade me levou pra um outro lugar, onde eu fiquei muito dependente do Eduardo, assim, por muito tempo. Acho que é isso, né? A gente se aproximou, né? A gente começou a morar junto. Sim. Nisso eu encontrei alguém novamente ali pra estar junto comigo sempre, ali presente e tal. Mas aí eu acho que a ansiedade foi me deixando, né, limitado, assim. Então, e acho que a pandemia também, né, veio, aí bateu tudo, né. Então, sair ficou dificultoso pra mim. O que eu fazia sozinho, eu já não conseguia mais fazer. Só que ao invés de, pelo menos, tentar, eu nem tentava. Só ficava parado, né? Tanto que demorei muito tempo pra cuidar das minhas coisas, dos meus dentes, por exemplo, assim, tal. Hoje em dia, sinto que estou voltando a... Poxa, gostava tanto de andar, assim, passear, caminhar, e eu fui perdendo esses hábitos, assim. Então, hoje em dia... Até faço como um exercício de, às vezes, estamos aqui em casa, aí eu falo, amor, vou no mercado. Aí o Eduardo até fala, amor, eu vou com você. Eu falo, não, amor, não precisa. Mas num sentido de que, pô, nossa, eu preciso voltar também a fazer as coisas. Gente, eu fiquei tempo sem cartão, assim, pra pagar as coisas, porque sempre o Eduardo ia comigo. Então eu não me preocupava em levar as coisas assim. Aí eu nunca tinha feito. Eu fiquei tempo sem Pix, que eu não fui fazer Pix. Tipo, o meu Pix, porque eu sempre era o Eduardo que fazia essas coisas. Eu pensava, caramba, mas eu preciso também fazer um pra mim, né? Quando eu precisar ali, né? E lembrar a senha das coisas, não lembrava a senha. Tinha que perguntar pro Eduardo a senha das coisas, porque como eu não utilizava, também ficava nesse estado. Então, pra você ver como são as coisas, né? Nesses 10 anos, a intensidade das coisas como mudam, né? Principalmente a gente, né? Que vai ser uma geração aí que viveu essa pandemia, que deu uma afetada, eu acho, um pouco na nossa cabeça ali, né? De muita gente. Ó, Carol, há 10 anos atrás, eu estava no 2º ano do curso de psicologia. E hoje sou formada em fisioterapia. Outra cabeça, outros objetivos de vida. E a Carol de 10 anos atrás não imaginava que aos 29 anos ainda estaria me sentindo insegura, tanto em trabalho quanto na vida pessoal. Carol, acho que pelo jeito a insegurança nunca vai embora. Acho que a gente vai morrer com alguma insegurança. Né? Hoje a gente vê que ser adulto não significa saber tudo, saber lidar com tudo, estar pronto pra tudo. Certo. A gente só vai vivendo, né? A gente vai vivendo e aprendendo com erro, com acerto, estando aberto a aprender com pessoas em volta da gente, sabe? É bem complexo mesmo. Sim, e às vezes surgem outras inseguranças também, né? Hoje tava rolando o meu feed, e aí apareceu uma publicação pra mim, de uma página, falando sobre ser LGBT e tal, né? E algumas coisas que nos tornam especiais, com o tempo também podem nos deixar frágeis. Por exemplo, a gente usa muito humor pra desvencilhar das coisas que a vida nos traz, né? Sendo LGBTs. Mas aí, às vezes, sei lá, esse excesso de humor nunca faz também com que você leve as situações a sério, sabe? Se torne inconveniente, se torne uma pessoa nesse sentido, sabe? Ou, sei lá, o medo de se aproximar dos outros por ser magoado, seja por ter uma experiência de se assumir, faz com que você não se abra para as pessoas. O que é bom por um lado, tá certo, mas em excesso também pode te prejudicar. Acho que no fim a gente nunca para, né? A gente sempre tá mudando também, Sim. assim, né? Umas inseguranças às vezes passam, mas outras vão surgir também, né? Com o tempo, com a idade. E assim vai indo, né? Então a gente sempre vai ter que estar nessa batalha, eu acho, né? De aprender, de reaprender, de mudar. A Jamile te mandou aqui, ó. Sabia que ia ser relacionado a isso. Amo, kkkk, que é o tema, né? Tenho muitas saudades dessa época. Eu namorava, estava no meu 2º ano do ensino médio. Vivia no meu mundinho pop, Belieber.
Um professor me chamava de Léo Dias, Olha. do pop, porque sabia tudo o que estava acontecendo. As Fofoqueira. notícias, músicas da época, que eu era viciada. Ai, que saudades, amiga. É isso, né? Pois é, também. Nós, né, no caso, a gente, referente a divas pop, continuamos com a nossa Madonna desde 2016 até aqui. Sim, seguimos juntos aí com a Queen. Firmes e fortes. E acho que já trouxe algumas vezes, mas trazendo, acho a Madonna um grande exemplo, assim, de pessoa que. Gente, a Madonna, sabe, ela é de 50 e. Ela nasceu em 58. A Madonna é de 58. E aí sempre faço comparativo com a Gretchen também, né? São mulheres que vieram, né? Mulheres começa aí, né? Que vieram de uma outra geração, passaram por tanta coisa e julgamentos e ainda estão na ativa aí, produzindo, criando, sendo atuais, né? Eu acho elas, assim, exemplos. E cada vez que eu envelheço, eu admiro mais ainda. E isso quando a nelas. gente olha pra carreiras, assim, não só das divas pop, mas qualquer carreira que você busca se inovar, mudar de visual. A gente aplicou muito isso no nosso trabalho, né? Esse método de sempre trazer quadros novos, projetos, visuais doidos, e é corrida, gastronomia. A gente sempre trouxe coisas muito diferentes, pelo menos na minha opinião. E isso levou a gente muito longe, né? Então eu acho que aplicar essa coisa. Quando você aplica no seu trabalho essa coisa de sempre buscar uma mudança, uma evolução, trazer algo diferente, em qualquer área da sua vida, eu acho que você alcança alguma coisa, sabe? Acho que, não sei se você tem essa visão, amor, mas eu acho que a gente aplicou isso no nosso trabalho, sabe? Essa coisa de sempre mudar muito, Claro, assim. sim, principalmente Né? porque é isso, né, gente? Pegamos também, somos aí de uma geração, né? Em 2016, a gente acho que já tínhamos essa consciência das redes sociais, né? O quanto era cíclico, né? Porque 2016 já tinha acabado o Orkut, por exemplo, já não existia mais. Tinha o Facebook, já tinha o Instagram. E aí, conforme a amiga citou aqui, né? Já tinha o Snapchat, que era uma outra rede já surgindo. Sim. Blog já tinha acabado. O Facebook já tava embaixo também. A gente já não produzia mais. Acho que a gente não fazia mais meme nessa época já também. A gente parou um pouco depois disso, assim. Capaz já, aí, né? Então a gente já tinha uma ciência de que as coisas realmente a gente precisava ficar atualizado, porque senão a gente ficava pra trás. E até hoje, assim, a gente tem 10 anos de trabalho aí, né? A gente meio que tem uma estabilidade, mas a gente se preocupa ainda muito com isso, né? Eu e o Fih, assim, de olhar pro que tá acontecendo, de trazer um conteúdo assim, assado. Não digo nem de quantidade de conteúdo, mas de relevância mesmo. A gente sempre procura trazer o que tá acontecendo, ficar ligado numa tendência. Essa ainda é uma preocupação nossa, sabe? De se manter atual, até não só uma questão profissional de sucesso, mas uma questão de cabeça também, né? Da gente olhar pro que tá entender, por exemplo, essa coisa do Roblox, assim, né? Que é uma coisa totalmente fora da nossa geração, mas é importante a gente saber o que tá acontecendo, né? Não é? É importante, Pra nossa sim. cabeça andar junto, senão a gente fica pra trás, eu gente, acho, sabe? Realmente. Principalmente porque a gente vive nisso. Acho que se você não vive, acho que dá até pra você, né? Acho que, inclusive, tem, né? Dizem que tem uma geração agora que até tá cansada de internet, nem consome tanto, ou evita as redes sociais e tal, ter perfis. Mas como é o nosso trabalho, a gente nem tem como fugir também. Então. Mas, ao mesmo tempo, a gente gosta muito também, né? Então, é uma diversão. A gente gosta Isso do Roblox eu achei um bafo. De se atualizar, né? Imagina quando a gente for fazer esse de 2036, será que a gente vai lembrar do Roblox, por exemplo? A gente vai lembrar de muita coisa aí, né? A gente vai lembrar do Bob Goods, um monte de coisa. Vou ler aqui, ó. Gabriel. Até 2016 eu era filho único, mimado no bom sentido, tinha tudo. Mas minha mãe estava grávida e veio a minha irmã. Agora a mini diva tem 10 anos e nós dois continuamos mimados e queridos igualmente porque meus pais não me escantearam pra cuidar mais dela. É tudo muito igual entre nós. Ai, que bonitinhos. Oh. Muito legal, né? Sim. Ganhou uma irmãzinha.
Eu vi muita gente falando aqui de irmãozinhos e tal, né? É que a gente já era os últimos da família, gente. Então não... Já éramos os caçulas, né? O que a gente teve de diferente aí são, né, sobrinhos, afilhados, né? Que aí nesse período surgiram na nossa vida, né? E aí é o que eu vivo falando pro Eduardo. A gente sente o impacto do tempo de uma forma diferente quando a gente observa eles, assim, sabe? Você pensa, nossa, vi bebezinho ali no colo e agora tá saindo, já tá, né, estudando, já tá fazendo uma vida aí, né? Eu acho muito doido isso, gente. Eu acho também. Ó, a Lê tá trazendo aqui o clássico, que é um marco da época. 10 anos atrás, eu estava na era quebrando o tabu. Fora Temercore. Usava loiro platinado. Cursava a primeira faculdade e namorava um boy meio tóxico. O que não muda é que ainda assisto vocês. Os gostos continuam os mesmos. Aí ela colocou Divas Pop, Lady Gaga, tava na era limpeza de imagem, Joanne. Amiga, mas você viu que a Joanne ficou lá pra trás, né? A Queen voltou com tudo. Año nuevo, los mismos Extra Value Meals en McDonald's. Ahora te puedes llevar 2 snack wraps y papitas y una bebida mediana por solo $8. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Los precios pueden ser más altos en Hawaii, Alaska y California y con entrega. Ai, gente, essa coisa do Temercore, né, é uma coisa muito marcada da época, né? Aí ela postou um gif da Gretchen assim, ó. Vi que você tava compartilhando o Quebrando o Tabu. Você é ativista? Ela só ativista lá no Facebook. Aqui não dá pra usar meme. Eu lembro desse meme dela. O Quebrando o Tabu tava muito em alta, essas militâncias, assim, aparecia pra mim muito no Facebook o Quebrando o Tabu, pra você ver. Gente, o Quebrando o Tabu. Tanto que muitas pessoas falam, poxa, né, vivendo o tempo atual de conservadorismo, saudades de um Quebrando o Tabu, né? Saudades de... Mas não é que não existe mais, gente. Existem outros formatos, né? A diferença é que tem várias outras páginas. Se você fuçar em Instagram, no próprio YouTube, tem outros criadores, outras páginas que tem discursos fortes ainda, né? Acho que antes é que se concentrava em uma só, né? Que acabava ficando muito grande. Sim. Mas ainda existem muitos criadores aí pra gente reverberar. Pra além do Quebrando o Tabu, eu lembro muito do Catraca Livre também. Catraca Livre. Nossa, o Catraca Livre também foi um site grande, assim, de notícias, né? Sobre todas essas coisas e tudo mais, posicionamento. Verdade. Enfim, tinha todo um rolê. E era meio um embate, né? Assim, se você gosta disso, que nem vivemos atualmente, talvez, não né? mudou muito, né? Acho que até por isso tá sendo tão emblemático esses 10 anos. Essa trend, né? Porque você pensa 2016, 2026, não era melhor ter feito ano passado, que era 5 anos? Então. Mas acho que 2016 realmente foi um marco, né? A Lorelai, no carrossel dela, tava o Amor e Sexo. Que ela participou na Globo, verdade. Que foi um programa muito disruptivo, você para pra pensar. Tinham drags ali apresentando. Travestis. Falavam sobre sexualidade. Na Globo, né, gente? Na Globo. Realmente foi um marco ali. E eu achei engraçado essa trend viralizar agora, porque a gente falou muito sobre 10 anos nesse último ano, né? A gente falou muito dos nossos 10 anos, 2015 inteiro. Então foi muita coincidência trazer. E a gente continua falando agora, né? Desses últimos 10 anos. Então muito legal isso ter acontecido agora, assim. Mostra que não foi só pra gente mesmo, né? Realmente foi, pra muita gente foi bem emblemático assim, né? Muito, muito. Gabriela, em 2016 eu completava o primeiro dos meus quase 11 anos de namoro. Ainda de luto pela separação da 1D. O que é? Separação da 1D? One Direction? É isso? One Direction. Deve ser. Caraca, foi em 2016. E estava viciada em Melanie Martinez. Saía da escola e passava as tardes do lado da minha avó e da minha vizinha, mãe dela, assistindo o Balanço Geral e o caralho do Cidade Alerta. Meu Deus do céu. Coisas estéticas da época, Asterix. Nossa, se a gente, nesses carrosséis, né, a gente vê como eram os filtros, né, do Instagram da época. Nossa, gente, que já tinham tido uma evolução já. E é uma coisa horrorosa. E ao mesmo tempo ver que isso está voltando, né? Hoje em dia, deixar o vídeo com qualidade de VHS, tirar a foto como se fosse câmera digital. Essa coisa embaçada, né? Voltou tudo, né? É o momento de novo.
Você vê. Mas esses filtros do Instagram dessa época são horrorosos. Eu voltando às fotos e vendo lá no feed, meu Deus do céu. Pra você ver, né? Aqui no chat do Diva, o Instagram do chat do Diva da Amanda, né? Gente, inclusive o chat do Diva se tornou nosso maior fã-clube ativo aí no Instagram. Tá, sigam lá o chat do Diva, é um perfil muito fofinho feito pela Amanda, tá com 19 mil seguidores, ó. Ela postou uma foto nossa com a Lorelai de ontem, da festa do Rafa. Sim. E do lado tem uma foto com a Lorelai há quase 10 anos atrás, ou 8 anos atrás. Isso aqui foi no nosso segundo apartamento, e olha como eram os filtros, gente. Tudo borrado, tudo chapiscado. Tudo com efeito. E aí dá pra gente ter uma noção de como a gente era nessa época aqui, né? Ai, gente, cada coisa, né, que a gente lembra, assim. Mas muito legal ver que muita coisa mudou, muita coisa só melhorou. Eu sei também que os últimos 10 anos pra muita gente não foram anos muito bons. Tem gente que tá numa situação pior hoje em dia. Mas é isso, né? A vida é meio doida mesmo e vai saber onde estaremos, né? E vai saber onde estaremos, né? Eu acho que parte do que aquela seguidora também sugeriu da gente falar aqui é a nossa perspectiva daqui 10 anos, né? Como você se vê, amor, daqui 10 anos? Como que você vê nossa vida daqui 10 anos? Verdade. Como vemos daqui 10 anos, gente? 2020, estamos em 2026, 2036. Como que você se vê? Em 2036, gente, olha, De verdade, seja bem sincero. Sim. Eu, pensando o que a gente construiu, né, de 2016 até 2026, eu espero estar construindo aí coisas tão legais quanto o que a gente construiu nesse tempo. Talvez até coisas novas, coisas diferentes. Mas eu acho que se eu olho pra lá, né, é isso, o Eduardo falou muito desse caos. E realmente me vem muito a garra que a gente teve, mas me vem também muito caos. E eu vejo quanto em 2026 a gente melhorou bastante essas outras coisas, sabe? Então em 2036 eu gostaria que a gente tivesse melhorado ainda mais, né, o que a gente tem a acertar pra melhorar não só o nosso trabalho, mas nossa convivência, né, a nossa relação com os nossos amigos e família. Penso também, assim, que acho que até lá, né, assim como a gente conseguiu relaxar e descansar um pouco mais, até 2036 a gente consiga ter essa liberdade ou manter, né, o que a gente está criando até então, porque acho importante para nossa cabeça também. E o que mais? Ai, que bonitinho. A carinha dele tá muito fofinha, gente. Eu acho que eu lembro agora de cabeça é isso. Eu também, gente. Eu espero que daqui 10 anos a gente continue juntos, né? Batalhando pelas coisas da vida. Prestando atenção nessa coisa da saúde, do descanso também, que eu também aprendi a olhar mais pra isso também, né? Acho que o Felipe foi um essencial pra que eu aprendesse mais sobre isso. Estou aprendendo ainda, dar uma segurada na onda aí, né? Tipo, trabalhar o suficiente, não se descabelar, porque isso vai fazer você burnoutar uma hora ou outra. E eu espero ter construído mais coisas ao seu lado, amor. Que a gente consiga construir mais coisas em todos os sentidos, sabe? Acho que a gente... É isso, né, gente? É um relacionamento amoroso e um relacionamento profissional, né? E acho que os dois a gente conseguiu melhorar muito com o tempo, mesmo com essas adversidades, né? Que é trabalhar junto. Tanto que esse tema de trabalhar junto é uma boa também, acho, pra gente comentar depois. Eu fiz um bloco de notas aqui, ideias do podcast. Aí eu coloquei já 2 temas aqui. Ó, tem linguagens do amor, eu tenho anotado aqui anterior. Boa! E trabalhando com o marido ou cônjuge aí, né? Linguagens do amor é muito legal. Então não é fácil, né, gente? E trazendo o contexto que a gente não sabia de nada, né? Não sabíamos de nada, como faz. Então a gente vem profissionalizando cada vez mais. Eu espero estar mais profissionalizado e melhorar dos pontos também, né? Que é isso. Você trouxe muito da sua arrumação, né? Que é um perrengue. Eu também tenho um monte de coisa pra arrumar também, né? E no fim é sempre melhor, né? A gente sente mais
a gente sente melhor no fim, né? De olhar pra trás e ver, poxa, nossa, a gente consegui melhorar isso, né? Que legal que consegui melhorar isso. Quero olhar em 2036 o passado e pensar, poxa, conseguimos melhorar isso, sabe? Porque coisas novas sempre vão vir, não tem jeito. A diversidade, os problemas. Mas resolvendo as antigas, já tá de bom tamanho, né? Acredito. É isso. Eu achei muito legal esse episódio, tá? Eu achei que foi especial, assim. A gente, como eu disse, né? A gente vem falando muito aí dos últimos 10 anos do Diva Depressão da nossa vida. Mas sempre tem uma coisa nova pra contar que a gente não contou, uma lembrança, né? Acho que eu trouxe coisas aqui que a gente nunca tinha comentado. Foi legal também ler as perspectivas de vocês aí, né? E é isso, gente. Temos um episódio 200, amor. É isso. Ai, foi mais introspectivo do que eu esperava. Ah, assim, mas né? foi gostoso. Você gostou? Gostei sim. Achei que foi legal bater esse papo aqui com vocês. Mas o próximo cria uma bagaceira, tá? Sim, confesso. Semana que vem vamos de bagaceira, tá? Vamos trazer bagaceiragem aqui. Lembrando que sexta-feira aí também tem Diva da Diva pra íntimos. E segunda-feira, Café com Divas Pais. Nossos 2 episódios para apoiadores. Bora lá apoiar. R$10 um episódio. 17, 2 episódios, tá bom? Isso, lá falaremos dos últimos fervos de festas aí que tivemos, gente, tá? Quem te viu, quem te vê, hein? Né? Quem te viu, quem te parece vê. que estamos voltando pra 2016, ó. Não, pra você ver. Gente, muito obrigado por estarem aqui, né? Nesses 200 episódios. Se você chegou aqui agora, tem 200 episódios pra vocês ouvirem, maratonarem. Tem muita coisa aí sobre a nossa vida pessoal. Muita coisa sobre a vida dos nossos ouvintes também. Tô muito feliz aí com o caminho que nosso podcast tá tomando, tá? É que vem um ano babadeiro aí, de episódios babadeiros, pra gente também recordar mais. E de qualquer coisa também a gente pode, os temas que vocês sugeriram aqui também, gente, vamos fazer uma fina aqui pra pegar coisas legais também que a gente possa fazer, né? Pra poder gravar daqui pra frente, né? Lá no Insta também, estamos postando outras coisas aleatórias, né? No Insta do podcast. O conteúdo tá bem legal lá, gente. Aí a gente postou um protesto do Roblox, do Corrida 8, você viu? Queremos Corrida 8, sim, eu vi. E deu um monte de engajamento, gente, um monte. Pra você ver, né? A gente fala que, estamos cansados do Corrida, mas o povo ferve ainda em cima. Você viu que tem blogueiro fazendo campanha pra entrar no Corrida 8? Eu vi. Então a gente vai falar sobre isso nos íntimos, tá bom? Gente, um beijo pra vocês. Muito obrigado por estarem aqui. E a gente se vê logo logo, tá bom? Beijo, gente. Beijo. Tchau.